Olá! O Câmara Reportagem desta semana vai tentar responder a seguinte pergunta: como é envelhecer na maior e mais rica cidade da América Latina? Chegar à terceira idade é um privilégio, né? Mas também um desafio, tanto para quem já passou dos 60 anos, quanto para o poder público. E falando em desafios, o que falta para uma cidade como São Paulo acolher melhor os seus idosos? Quem são os idosos que vivem na maior cidade do Hemisfério Sul? Que imagem a terceira idade paulistana tem? Como eles se sentem vivendo em São Paulo? Nas mãos estão as marcas da experiência. Os cabelos brancos revelam décadas de aprendizado e sabedoria. Quanto aos olhos, impossível mensurar o que eles registraram ao longo dos anos. Atingir a maturidade faz parte do nosso ciclo de vida. E se tivermos sorte, conseguiremos viver por muitos anos. A legislação brasileira considera idoso toda pessoa que tenha 60 anos ou mais. De acordo com o IBGE, no Brasil, mais de 33 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 15% da população, estão nesta faixa etária atualmente. Sim, o nosso país está envelhecendo. Na cidade de São Paulo, não é diferente. Quem olha para esta coleção impressionante de medalhas e troféus não imagina que todos pertencem a uma senhora de 86 anos. Aí você pensa, ok, quem tem essa idade com certeza deve ter participado de muitas competições ao longo da vida. Sim, mas no caso da Dona Penha é mais especial. Ela só descobriu a prática esportiva aos 62 anos, quando já era idosa e depois de se aposentar. Os motivos de só começar a fazer atividade física depois dos 60, ela revela. Porque eu não tinha tempo, eu trabalhava só trabalhar, né? Então não dava tempo de fazer outras coisas. E a atividade a gente tem que ter um horário que seja favorável também para o exercício. Dona Penha mora na região do Butantã, zona oeste de São Paulo. Viver num bairro mais acolhedor e com mais estrutura faz diferença na vida dos idosos. É um lugar tranquilo. Os vizinhos, não é assim, a gente não tem muita correlação, mas somos amigos. E eu moro aqui há muitos anos, eu fui uma das primeiras moradoras daqui. Do Butantã, na Zona Oeste, vamos para o lado oposto da cidade, São Mateus, na Zona Leste. Cerca de 34 quilômetros separam esses dois bairros, mas a distância entre eles não é só física não, também é social. Aqui conhecemos Dona Arlete, que tem 87 anos e mora nessa casa simples com os filhos e netos. Diferente da Dona Penha do Butantã, a saúde e a disposição de Dona Arlete de São Mateus não são das melhores. Já o entusiasmo pela vida é o mesmo. Mas como é chegar à terceira idade nesta região? O que eu acho, assim, por exemplo, ruim aqui. O atendimento aqui no posto também não é ruim, é bom, né? Às vezes é as pessoas que gostam de assaltar as pessoas, entendeu? Eles não têm respeito, pode ser de dia, de noite. Eu acho que devia ter mais pessoas para atender essas pessoas que não podem em casa. Não tem praça, não tem parque, não tem nada. Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, enquanto no Butantã a expectativa de vida é de 80 anos, em São Mateus é de 75. Idade que Dona Arlete, no alto dos seus 87, já superou faz tempo. O bairro possui uma proporção menor de idosos, cerca de 14% de sua população. Diferente do Butantã, que conta com mais de 22% de pessoas com mais de 60 anos. A quantidade de idosos negros também é bem diferente. Enquanto 34% dos idosos de São Mateus se autodeclaram negros, no Butantã essa quantidade não chega a 10%. Como bem disse Dona Arlete, o bairro também não possui muitos espaços de lazer ou convivência, o que reduz a qualidade de vida de quem vive aqui. Para se ter uma ideia, o único espaço de lazer próximo da casa de Dona Arlete acaba sendo, na verdade, uma unidade de saúde especial para idosos mais vulneráveis, chamada de URSE.
sigla que significa Unidade de Referência em Saúde do Idoso. Aqui, além do atendimento médico normal, existem atividades como esta, que estimulam o corpo e a mente dos idosos da região e contribuem com a socialização deles. Na capital, existem ao todo 13 unidades. Esta de São Mateus atende mensalmente cerca de 400 idosos. Os dados do último censo do IBGE realizado no ano passado ainda não foram totalmente divulgados, mas estima-se que cerca de 17% da população da cidade de São Paulo seja idosa. Um levantamento feito pela Prefeitura revelou que a qualidade de vida da terceira idade aqui na cidade pode variar bastante de um bairro para outro. E constatou também que quanto maior a porcentagem de idosos num determinado bairro, mais qualidade de vida tem essa região. Em 2020, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo realizou um estudo revelando os indicadores sociodemográficos da população idosa da capital. Responsável pela pasta que cuida da terceira idade na Secretaria de Direitos Humanos, Renato Sintra coordenou o estudo. A gente dividiu esse trabalho em alguns eixos, então para cada eixo tem uma série de indicadores para que o gestor público, os formuladores, as universidades tivessem de fato acesso e conhecessem um pouco melhor a população idosa da cidade de São Paulo. O que ele nos revela, esse indicador, é uma grande diferença, uma grande desigualdade entre os idosos na cidade de São Paulo. A gente pode pegar alguns indicadores por exemplo, de renda, né? Então, os idosos que recebem maior quantidade de renda estão concentrados mais nos distritos da Zona Oeste, Zona Sul, ali no começo da Zona Sul, e os idosos com menor renda estão um pouco mais nas franjas da cidade. Esta professora da Faculdade de Saúde Pública da USP participou de um estudo que levantou os dados sobre a vulnerabilidade dos idosos na cidade de São Paulo. Segundo ela, pela quantidade de idosos que o município já possui, é preciso que a capital paulista se reformule para acolher melhor a terceira idade. Numericamente, na cidade de São Paulo, nós temos cerca de 2 milhões de idosos. 2 milhões de idosos é maior que muitas cidades inteiras deste país. Você precisa que seja uma cidade que tenha acessibilidade. Eu tenho que ter acessibilidade para poder usar transporte público, eu tenho que ter faróis compatíveis com o meu tempo de caminhar. Então, a cidade ela tem que entender que a população dela está mudando e ela precisa se adaptar a essas mudanças. Eu sinto realmente que as calçadas estão muito ruins ainda, né? Os ônibus, eles não respeitam as pessoas. Às vezes as pessoas vai subir, já estão andando. Pelo menos onde eu moro é bem complicado, né? Porque tem subidas e descidas e não tem acesso, na verdade, para os idosos, né? Uma coisa é certa, cidade que oferece mais qualidade de vida para a terceira idade, acolhe bem melhor a todos. No próximo bloco, você vai ver como a Câmara Municipal de São Paulo age na defesa da população idosa. Não saia daí. Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem toda sexta às 14h. Um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. O Câmara Reportagem está de volta. A Câmara Municipal de São Paulo é chamada de a Casa do Povo, um local onde toda a população precisa se sentir representada. E quando se fala na população idosa da capital, a Câmara sai na frente, viu? Confira. Além dos serviços públicos e entidades, os idosos também possuem uma outra aliada importante na luta por direito aqui na capital paulista, a Câmara Municipal de São Paulo. A casa, inclusive, possui uma comissão específica para atuar na defesa da população que já passou dos 60 anos. Trata-se da Comissão Extraordinária do Idoso e de Assistência Social,
que se reúne quinzenalmente na Câmara. A comissão é formada por 5 vereadores: Celso Gianazzi, do PSOL, Manuel Del Rio, do PT e Milton Ferreira, do Podemos, além dos vereadores Eli Correia, do União, e Gilson Barreto, do PSDB, que são, respectivamente, presidente e vice-presidente da comissão. A Comissão do Idoso tem por objetivo tentar ver o que falta realmente para que o idoso tenha uma vida melhor, uma vida mais amparada, vamos dizer assim, o que o poder público pode fazer para que o idoso seja visto. Somente neste primeiro semestre de 2023, participaram das reuniões da Comissão do Idoso 103 convidados. Entre eles, especialistas, membros da sociedade civil e também do poder público, que junto com os vereadores debateram os principais desafios enfrentados pela terceira idade aqui na capital paulista. Representantes de entidades que sempre acompanham as reuniões da comissão reconhecem este compromisso da Câmara. Eu acho que é muito importante. Ela foi construída há muitos anos, ela existe, não é de hoje, ela existe há muitos anos, tá certo? O que nós temos é que incrementar, nós temos que participar do processo. Eu acho que o Conselho tem um papel importante nisso, de dialogar com a comissão, trazer os temas para essa comissão. Uma das representantes do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa considera que atualmente um dos maiores problemas a serem enfrentados pelo poder público quando o assunto é a terceira idade gira em torno da habitação. As pessoas elas estão, por conta da longevidade, estão vivendo mais, acabam ficando sozinhas e precisam de ter moradias compartilhadas, que propiciem uma convivência melhor. Por exemplo, ILPIs de grau 2 e grau 3, deveríamos ter aqui de monte, aqui na cidade de São Paulo, para suprir, né, as pessoas idosas que estão vindo aqui agora por conta da longevidade, né? Para esta jornalista que há 20 anos criou o Jornal da Terceira Idade, que hoje é inteiramente online, o espaço que a Câmara tem para debater sobre a população idosa é fundamental. Mas, segundo ela, é preciso que o poder público esteja ainda mais próximo da população. Nós temos leis, nós temos projetos de leis, nós temos, né, parlamentares empenhados, mas as coisas ficam muito fechadas ainda. Eu acho que tem que ir para o território. E tem aquilo que eu falei lá no começo, quer dizer, você sabe qual é o perfil do idoso de Parelheiros hoje? Ele não é o mesmo perfil do Itaim, do centro, nem da Moca, nem da Zona Norte, certo? Mas as pessoas é que têm que vir para o centro, que vêm para a Câmara teria que vir mais, o Estado tem que ir mais, o governo federal. Mas além de atuar na defesa dos direitos da população idosa, a Câmara também serve de palco para trabalhar a saúde na terceira idade. Desde 2010, a Casa abre espaço para aqueles que pretendem conhecer um pouco mais o trabalho de cuidador através do curso de boas práticas para a atenção à pessoa idosa, que acontece uma vez por mês no auditório Prestes Maia. O curso é oferecido pela entidade Apoio, criada em 2009 por 3 profissionais da área de saúde. E passamos mais de um ano elaborando um curso que pudesse oferecer os principais conhecimentos e aquilo que realmente é fundamental para o cuidado. Nunca tivemos a intenção de formar cuidadores, mas capacitar as pessoas para esse cuidado. Atualmente, é o mandato do vereador Coronel Salles que mantém essa parceria com a entidade Apoio para a realização deste curso de capacitação na Câmara. A capacitação ela é fundamental para que a gente consiga promover os cuidados de qualidade a essas pessoas, que a gente consiga garantir a segurança e o bem-estar desses idosos. Também ele tem um papel fundamental para que a gente consiga prevenir eventuais abusos e negligências. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, cerca de 17% da população paulistana é composta por pessoas idosas. Aqui na Câmara, o número de vereadores que já atingiu a terceira idade é de 36%. Ou seja, isso significa que, pelo menos aqui na casa, os idosos paulistanos estão bem representados, né? Mas não é só uma questão de quantidade, não. É também pela atuação desses parlamentares na defesa desta população. Nós estamos lutando, na nossa comissão do Extraordinário do Idoso, estamos lutando, tanto é que vários assuntos são discutidos para que a gente possa, de que forma, de que maneira, trazemos o assunto sempre do idoso em pauta para que a gente, quem sabe amanhã ou depois, tenhamos realmente uma São Paulo voltada para o idoso.
Mas para isso é necessário que mais idosos participem da vida política da cidade e venham debater suas necessidades com os vereadores. É preciso que vocês, idosos, tragam suas demandas, suas necessidades, para que a gente possa realmente elaborar projetos de lei, possamos reivindicar do Executivo uma atenção maior, recursos, de que, quem sabe, São Paulo venha se tornar rotulada mesmo de a cidade amiga do idoso. O Câmara Reportagem faz uma pausa rápida e volta já já. Olá, eu sou André Godoy e te convido a acompanhar toda sexta-feira às 14h o Câmara Reportagem, um programa que reúne grandes matérias sobre temas que movimentam a cidade. Aponte o seu celular para o QR Code e inscreva-se na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta. Considerado um grupo social vulnerável, os idosos muitas vezes são vítimas de violências físicas e também psicológicas. Já ouviu falar sobre etarismo? Pois saiba que você pode estar praticando isso sem saber, hein? Mas como os idosos podem se proteger dessas violências e como denunciar esses abusos? É o que vamos saber agora. Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Brasil registrou um aumento de 97% no número de violações de direitos humanos contra pessoas idosas no primeiro trimestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, o país somou 202,3 mil casos de violência entre janeiro e março deste ano. O vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo explica como o idoso vítima de algum tipo de violência pode procurar ajuda. Nós temos atualmente as promotorias, a promotoria do idoso, algumas cidades já possuem esse serviço, tá? Então pode ser realizada uma denúncia na promotoria, pode também ser através das delegacias e temos um instrumento muito conhecido que é o Disque 100. O Disque 100, ele é um canal institucional do governo federal que pode ser recebido denúncias anônimas. A violência física deixa marcas pelo corpo, mas existem aquelas que deixam marcas apenas na alma. São as chamadas violências psicológicas, abusos que geralmente ficam na sombra dos números oficiais deste tipo de crime e deixam a vítima idosa se sentindo isolada, numa escuridão de medo e sofrimento. A violência psicológica, ela é mais camuflada, ela é muito perigosa, sim, porque muitos idosos sofrem em silêncio, porque sabem que uma reclamação pode gerar mais violência. A indiferença, pode gerar, e com certeza gera, muita agressão psicológica. Nos últimos anos, os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo elaboraram projetos de lei para levar mais segurança aos idosos que vivem na capital. Tais como uma lei de 2021 que determina a instalação de câmeras de monitoramento em instituições de longa permanência para idosos, as chamadas ILPIs, e outra lei de janeiro deste ano que instituiu o Serviço de Recebimento de Denúncias de Violação de Direitos dos Idosos no município de São Paulo. Na casa, inclusive, já tramita um projeto de lei que pretende mudar também a imagem preconceituosa com que os idosos são retratados nessas plaquinhas chamadas de pictogramas. Eu não nada contra a bengala, se você precisa de uma bengala, mas é que eu vejo os idosos, de um modo geral, muito ativos. De um modo geral, claro que existem as exceções. Então, não necessariamente você tenha que retratar o idoso arcadinho, com bengalinha. No caso dos idosos, etarismo é crime e o artigo 96 do Estatuto do Idoso deixa claro que a punição a este tipo de discriminação é de 6 meses a 1 ano de prisão mais multa.
Para a jornalista Hermínia Brandão, muito desse etarismo vem da imagem antiga que a sociedade ainda tem quando se pensa em alguém da terceira idade. Quando eu era criança, uma mulher de 60 anos era aquela velhinha coroca, né? Tadinha, tiazinha que não casou, a vovó que ficou viúva. Hoje não. Eu estou aí com quase 68 anos e só estou trabalhando e pretendo continuar trabalhando. Eu acho que se eu tivesse que falar alguma coisa para os jovens de hoje, eu diria o seguinte: o idoso de amanhã é você hoje, né? Então você é o idoso de amanhã. Então, se você quer ser bem tratado amanhã, dá uma olhadinha como é que você está tratando as pessoas idosas hoje. Segundo o coordenador de políticas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a Prefeitura vem desenvolvendo políticas públicas que trazem mais proteção aos idosos da capital. Uma delas, inclusive, já está perto de se tornar realidade. A gente está fazendo um centro de referência dos direitos da pessoa idosa, que vai ser no Cambuci, e também vai ter um posto avançado na Lapa, né, na Serra Corá. É um serviço que a gente está prevendo lá que tenha um advogado, um assistente social, um gerontólogo e uma série de oficinas para que o idoso ele possa ser atendido de maneira particular, né, única, né, e tenha atendido a sua demanda relativa a essas questões da defesa dos direitos. A depender do crime praticado contra a pessoa idosa, as penalidades podem variar de 2 meses a 12 anos de reclusão mais multa, dependendo dos casos, segundo o Estatuto do Idoso. Mas para quem lida com esses crimes, tentar coibir a violência somente ampliando as penalidades não é suficiente. É uma discussão intergeracional, são políticas públicas não só de pessoas idosas, mas políticas públicas intergeracionais. Nós temos que ter essa visão e quebrar esse ciclo de violência através da educação. Vamos para um intervalo e daqui a pouco voltamos com o último bloco do Câmara Reportagem. Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem toda sexta às 14h, um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. O Câmara Reportagem especial sobre idosos está de volta. Agora vem cá, me fala, como é que vai sua alimentação, hein? Tá fazendo exercícios regularmente? Então, saiba que a sua saúde na terceira idade, ela vai ser reflexo de como você cuidou do seu corpo e da sua mente ao longo dos anos, viu? Esqueça aquela imagem da vovó ou do vovô sentado numa cadeira de balanço, vendo TV ou contando histórias para os netos. A terceira idade de hoje está muito longe dessa imagem estereotipada. Aliás, quando se fala em cuidar do corpo e da mente, o que mais se vê nos parques e praças da cidade são pessoas que já passaram dos 60 anos. Que tal esse grupo de amigos? Eles se reúnem todos os dias pela manhã no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, para jogar essa modalidade de tênis inventada nos Estados Unidos nos anos 60 e chamada de pickleball. O líder da turma é o Serginho, que já passou dos 80 anos, viu? Mas tem a vitalidade de muitos jovens. Que em realidade é um mini tênis isso aqui, né? A quadra que estão usando aqui é uma quadra que é a mesma dimensão do badminton, que é um jogo oriental que também tem bastante praticantes. O Lineu, que tem 71 anos, também está sempre jogando com a turma por aqui. A aposentadoria deu a ele mais tempo livre para cuidar da saúde praticando esportes. Sem dúvida é fundamental para a saúde. Fundamental, tá? Fundamental mesmo. E eu não perco, por exemplo, só se estiver chovendo. Aí não tem jeito, porque é um esporte externo, tá? Só isso que me faz deixar de jogar. Venho para o parque de bicicleta, moro a 3 quilômetros daqui. E hoje, às terças e quintas, me dedico à natação também aqui no Sesc Vila Mariana. Então saio daqui e vou relaxar um pouquinho na piscina. Você não para, Lineu? Não paro. E à tarde exercito um pouquinho mais de forma, porque eu sou saxofonista amador. Tá bom pra você?
Para acompanhar essa galera, tem que ter fôlego. Algo que não falta aqui na turma do Serginho, já deu para perceber, né? Segundo esta geriatra, colocar o corpo em movimento, como jogar pickleball, por exemplo, é um dos segredos para o envelhecimento saudável. Então, atividade física, primeira, essa a gente não abre mão. E qual atividade física? Primeiro, aquela que te dá prazer, né? Aquela que você gosta de fazer. E aí, aquela que o teu médico também. Mas se você não puder fazer nada, caminhe, né? Porque caminhar ainda é de graça, né? Então, você pode escolher. A outra atividade pode ser dançar, que é uma excelente atividade, porque aí você já trabalha com a música, e a música, já entrando em outro canto, outro terreno, a música é excelente para a memória e para relaxar também. Procure ter um prato equilibrado. Arroz e feijão é uma ótima refeição, né? É excelente. Então, procure ter sempre uma proteína na tua dieta, porque a proteína é o que vai nos dar músculos no envelhecimento. Cuidar da saúde física é importante, mas, segundo especialistas, é preciso também cuidar ao mesmo tempo do psicológico. Pois é aquela máxima, sabe? Mente sã, corpo são. Inclusive, alguns idosos que vivem no centro da capital paulista se reúnem 4 vezes por semana aqui no pátio interno da Câmara Municipal de São Paulo para cuidarem ao mesmo tempo do corpo e da mente através de uma técnica japonesa chamada Rádio Taisho. É uma ginástica que pode ser praticada em qualquer lugar e em qualquer idade, né? E então é uma ginástica que ela devolve o equilíbrio, concentração e coordenação. Quem pratica essa atividade garante que ela mudou sua qualidade de vida. Bom para o organismo do corpo também, faz muito bem, se sente bem, sabe? É muito gostoso, porque pega tudo, né? E os médicos mandam fazer exercício, mexe com a cabeça, né? É muito bom, graças a Deus, eu estou bem, 85 anos, meu filho, eu não esperava, não é verdade? E essa questão das relações sociais, quer dizer, você ter amigos, envelhecer com amigos, você também tem uma possibilidade de envelhecer melhor, porque você tem condições de adoecer menos. E se você adoece, você tem quem te supra ali, né, de atenção, de cuidados, que a gente tanto precisa depois no processo do envelhecimento. Meus amigos, essa é a nova cara da terceira idade. Ou por que não chamar de geração saúde, que pode até ter se aposentado da correria do mercado de trabalho, mas não da vida. Uma geração que, inclusive, ainda tem muitos planos e sonhos. Eu sou doido para conhecer o Tour de France, para pegar a bicicleta. Eu já fiz algumas viagens de bicicleta, subir aquilo lá, só assim. Eu acho aquele lugar lindo. Eu queria ir para Portugal. Escrever um livro, né? E o outro é de fazer uma faculdade. Tem uma meta, sim, de viver, melhorar cada dia, melhorar que nem um ser humano, poder ajudar os outros, que eu trabalho é para ajudar. Tem uma. Comer buchada de bode. No final, o conselho é o mesmo para todos. Seja você jovem ou idoso, aproveite a vida. Envelhecer é saber o seguinte, eu estou vivo hoje, então hoje eu tenho que viver da melhor maneira possível, certo? Porque isso independe, você não sabe se você vai estar vivo amanhã, isso independe de idade, né? Então hoje eu estou vivo, hoje eu estou bem e eu quero estar bem. Olha, essa galera aí tem uma disposição de botar inveja em muitos jovens, fala sério. Até eu que sou um pouco sedentário, vou começar a mudar meus hábitos porque eu quero ser um idoso que nem esses aí da reportagem. Haja saúde! Viva a terceira idade! Quem respeita os idosos, respeita o seu próprio futuro. O Câmara Reportagem vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Tchau!